Sou Dorival, eu tô morando em Guaíra desde 2012, 11 eu acho, 2010 ou 2011. E eu lembro, a primeira vez que eu vi o senhor lá, eu tava, deixa eu lembrar onde é que eu não lembro o comércio que eu tava, que eu sei que o senhor tava chegando com um panfletinho pequenininho, dando pra uma moça a oração do perdão. Foi quando eu comecei até a conversar com o senhor e achei o senhor um ser humano interessantíssimo. Sempre a gente tem a oportunidade de a gente estar conversando na padaria, se encontrar, a gente sempre troca ideia, né, seu Dorival? E eu queria saber o seguinte, senhor, e faz muito tempo que o senhor faz esse trabalho de fazer com que as pessoas tenham consciência do perdão, né? Porque o senhor faz um trabalho de levar para as pessoas a oração do perdão, né? E ensina isso. O que isso traz? O senhor explicar para o pessoal, assim, dentro dessa filosofia que o senhor estuda há 45 anos, filosofia oriental, o que isso traz de benefício para o corpo e para a alma da pessoa, o perdão? Estamos começando mais um Metamorfose e eu sou o Marcelo, o apresentador que acredita que o ser humano está em plena transformação, nascendo de um novo casulo a cada dia. E hoje é o nosso 7º episódio já. Quero convidar você que não é inscrito no nosso canal a se inscrever e se servir, tiver alguma relevância o nosso conteúdo para você, que você possa estar compartilhando com seus amigos. E hoje o nosso convidado é o Sr. Dorival. Ele é vendedor autônomo, dono da Sol Dourado, pilhas e baterias, 45 anos de vendas. E hoje a gente vai falar sobre a filosofia de vida oriental que ele estuda há mais de 45 anos. Sr. Dorival, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, tenho um prazer imenso estar aqui na cidade de Miguelópolis, a cidade maravilhosa. E como todo convidado que vem aqui, Sr. Dorival, a gente sempre oferece o nosso presentinho, que é da Vive Mar Alimentos, o nosso patrocinador desse programa. Então a gente vai presentear o senhor com alguns produtos da Vive Mar Alimentos, Dorival. O senhor gosta de cozinhar? Lógico, muito obrigado. Essa aqui, Sr. Dorival, é uma coxa desossada, boa para churrasco, prontinha, temperada, não dá trabalho para o senhor fazer nada, pode fazer no forno também. Essa é a linguicinha toscana. Olha só, hein? A gente vem aqui e ainda ganha presente, gente. Isso. Coisa chique. Mas a gente é presenteado com a sua presença aqui. E essa é a coxa desossada recheada. Olha que maravilha. Dá tudo para o senhor fazer no forno também, na air fryer, tá? Muito obrigado, viu? Vou guardar aqui para o senhor. Na hora que o senhor for embora, o senhor leva, tá bom? Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. Obrigado. Vai ser um prazer imenso usufruir desses produtos maravilhosos, saudável, que é feito aqui na cidade de Miguelópolis, que está expandindo para o Brasil inteiro. Se Deus quiser. Isso. Estado de São Paulo, a gente já atende bastante gente, Sr. Dorival. Isso mesmo. Sr. Dorival, o senhor é vendedor faz 45 anos também? Desde os 10 anos de idade. Os 10 anos de idade, o senhor vendia o quê? Bom, na realidade, eu comecei como vendedor. A gente sempre tem as pessoas que nos conduzem a ser um vendedor. E eu me lembro quando eu tinha 2 anos de idade, minha mãe vendia linguiça de saquinho lá em Guarulhos. Ia bater nas portas, comprava as revistas dos frigoríficos e botava no saquinho de meio quilo e ia vender, eu ia junto com ela. Ela batia e vendia linguiça de porta em porta. Eu acho que a minha venda, minha situação de ser vendedor começou com minha mãe me ensinando como vender as coisas que ela vendia, que era linguiça na época. Só vendia linguiça. E eu acho que não vendo linguiça hoje, mas sou vendedor por causa disso. E aos 10 anos eu trabalhei na feira como vendedor, fui ajudar feirante lá em São Paulo, aquelas feiras de São Paulo. E com 10 anos de idade fui trabalhar, porque meu irmão tinha acabado de nascer. E eu pensei, puxa, eu quando era criança, a gente não tinha uma vida muito sustentável financeiramente, então não tinha muitos recursos. E eu morava na Penha nessa época, entre a Penha e a Vila Esperança, lá em São Paulo. E a casa que tinha uma televisão preto e branco na época, acho que era da Philco, Philips, né? Ela que tinha a televisão, então tinha o cirquinho da Relia, para quem lembra no passado, que era acho que na TV Record. E os meninos, eu jogava bola, era bom de bola quando era criança, e eles me chamavam para poder assistir televisão no domingo, às 2 horas da tarde. Eu não tinha relógio, minha mãe no hospital, ficou hospitalizada há muito tempo. E aí eu ia bater na porta, quando eu chegava para assistir,
não controlava o horário, e quando eu chegava na porta para tentar entrar para assistir o Chiquinho da Relia, a mãe falava lá de dentro assim, tá cheio de menino, não dá para entrar mais nenhum menino, não pode abrir a porta que não cabe mais ninguém aqui dentro. Aí eu ficava chorando atrás da porta, pensando, puxa vida, eles estão tudo rindo, eu estou chorando porque eu não consigo entrar. Bom, isso foi a primeira vez. A segunda vez, como os meninos, eu jogava bem bola, eu era um artista, né, de jogar bola de criança, e eles ficavam batendo palma o que eu fazia, ele era meu fã-clube, as crianças entravam nos barrancos para ver eu jogar bola. Que legal. Aí me convidava, vai de novo, vai mais cedo para você entrar, para poder assistir o Chiquinho. Aí eu fui para a segunda vez e bati na porta, mais uma vez aquela voz saiu. Não pode entrar porque está cheio de criança aqui na sala. Nossa. Aí fiquei chorando mais uma vez atrás da porta e as crianças rindo. Aí meu irmão tinha acabado de nascer. A gente vê que, às vezes, a evolução da vida da gente depende de um fato que acontece na nossa vida e a consciência que brota naquele instante. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, será que o meu irmão, quando chegar a uma certa idade, de 5 anos, ele também vai chorar atrás das portas e não vai poder assistir a televisão? Aí eu saí caçando na rua onde nós morávamos, ali na Penha, um lugar que vendia televisão. Quanto custava uma televisão? E aí eles falaram para mim que custava tanto, 24 letras, de R$20 por mês. E eu falei, gente, como que faz isso? Como que paga essa televisão? Aí eu estava jogando bola e um menino chamado Ronaldo falou assim, olha, tem um menino lá na feira do meu pai, o seu João, o pai dele chamava João e o Léo, os dois das feiras, bolacha e macarrão, a barraca era, né? Uhum. Está precisando de um jovem lá, mais de 18 anos, que deu apendicite de um menino, e eu era grande, eu acho que eu já nasci grande, já 1,87 m, né? Aí eu era magrinho, aí eu fui lá na casa do seu João, bati na porta do seu João, eu sei que o senhor está precisando de um menino, de um rapaz para ajudar o senhor na feira, o senhor não quer me contratar? Você é uma criança, você tem 10 anos, você brinca com meu filho, até hoje de bola na rua, você vai querer trabalhar como com essa idade? Não, mas eu sou forte, seu João, me leva na feira lá que eu vou dar conta. E eu insisti, insisti 3 vezes, até a hora que não aguentou, mas você vai, mas se eu passar 2 horas da manhã, se não estiver pronto para pegar o caminhão, você nem aparece mais na minha casa, que eu vou bater em você. Aí eu falei, não. Aí 2 horas ele apertou, minha mãe no hospital, eu sempre fiquei sem dormir a noite inteira. Aí eu buzinou, eu corri atrás para pegar o caminhão, pensei que ia na boleia na frente, fui lá junto com o macarrão na traseira do caminhão. Nossa. E eu com 10 anos de idade, cheguei na feira, amarelinho, vomitando tudo que não tinha. E aí eu falei, meu Deus, eu tenho que descarregar agora o caminhão para montar a barraca e tal. E eu me lembro que quando deu 5 horas da manhã, passou um vendedor de esfirra, sírio, com aquelas esfirras abertas, Uhum. e eu ia ganhar R$10 por mês na feira durante o mês inteiro, e o salário mínimo era 112, eu ganhava 10% do salário mínimo. Nossa. Estava das 2 às 5 da tarde. E aí ele pegou e falou assim, o sírio, um senhor sírio, o cheiro da esfirra é a coisa mais cheirosa que eu conheci nessa vez, essa esfirra. Aí ele falou assim, o dono da barraca, Dorival, você quer uma esfirra? Custa aí 50 centavos cada um, eu desconto do seu salário? Eu falei, não, já tomei café, não quero esfirra não. Mas aquela esfirra, quando vinha o cheiro daquela esfirra, eu sentia que o meu estômago parava de embrulhar só com o cheiro da esfirra. Nossa. A gente percebe que muitas vezes Deus nos abençoa e protege de uma maneira que a gente nem imagina. Como um cheiro da esfirra podia sarar meu estômago naquele momento que não tinha mais, embrulhava mais, quando o homem passava com o cheiro da esfirra. E eu me lembro quando eu estava com 35 anos, a vida vai crescendo e tudo, né? E minhas filhas, eu tenho 3 filhas e mais um menino que mora em Uberlândia, 4 filhos, e elas falavam assim, pai, lá morando em São Paulo, pai, só vai comprar esfirra para nós hoje? Eu quero 35 de carne, 35 de palmito, 35 de escarola. Aí eu pegava aquela bandeja e um dia eu estava indo para casa com a bandeja e eu fui lembrar quando eu era criança que eu não podia comer esfirra. Nossa. E essa transformação da vida da gente, para ajudar a pagar a televisão 2 anos, com aqueles R$10, que meu pai também já dava R$10, e meu irmão não precisou ir na casa das vizinhas para poder ficar chorando atrás das portas. 35 anos depois, 35 nós tínhamos uns 30 anos, eu comprava para minhas filhas 75 esfirras todo sábado para elas comer.
Falei, olha como interessante, eu não podia comer, agora minhas filhas levam 75 esfirra. Pois a transformação, e você tinha todas as condições para você comprar as esfirras para suas filhas. Aí eu penso assim, a vida do ser humano é uma metamorfose, como vocês falam aqui. Metamorfose. Você começa de um jeitinho pequenininho, toma decisões com 10 anos, um menino de 10 anos toma a decisão de comprar uma televisão preto e branco, e a decisão de você prosperar dependeu do meu irmão nascer. E a situação de eu chorar e não querer ver que ele chorasse igual eu chorei. Então, naquele desejo que meu irmão não passasse por isso, fez eu crescer, eu sou vendedor por causa disso. Que legal. Quer dizer que quem motivou o senhor foi o irmão do senhor na barriga da mãe do senhor. Para ele não chorar. Para ele não sentir o que o senhor sentia. Eu senti. Esse é o ágape, o amor de Cristo, né? É. Que é pelo outro, né? Não pela gente. Ele se tornou vendedor também depois, virou empresário forte depois, e trabalhou comigo a vida inteira. Que legal. Então virou um empresário, conheceu o exterior, foi para outro lugar, porque aprendeu comigo como vendedor. Ele me ensinou a conquistar a vida. A primeira conquista foi a televisão para ele assistir. Ele casou, levou a televisão, nunca assistia a televisão, porque eu não tinha tempo para assistir, porque chegava muito tarde em casa por causa da feira. Né? Uhum. E depois da feira fui para a Engenharia Bada, fiquei 5 anos, aí apogeu lá em São Paulo, uma coisa, virei comprador com 15 anos de idade. Era coisa, foi crescendo. A prosperidade está dentro de nós, a prosperidade, todo ser humano, ele nasce com essa riqueza dentro de si. É que às vezes ele esquece que esse reino de Deus que projetou na nossa vida através de Jesus Cristo está dentro de nós. Então essa sabedoria que está dentro de nós, o amor, a vida, a alegria que está dentro de nós, as esperanças que nós temos na nossa vida, tem sempre olhar para dentro de si mesmo e ver quais possibilidades que Deus te dá, porque você é filho de Deus, tem dentro de você todos os recursos que você precisa, e a riqueza está dentro de nós, não está dentro de fora, porque caixão não cabe nada quando você sai dessa vida. E você pode ter o que você quiser, mas sempre lembrando que quando você deixa essa vida, tem que soltar tudo e deixar por aqui mesmo. É verdade. Sr. Dorival, eu estou morando em Guaíra desde 2012, 11, eu acho. 2010 a 2011. E eu lembro, a primeira vez que eu vi o senhor lá, eu estava... Deixa eu lembrar onde é que eu não lembro o comércio que eu estava, que eu sei que o senhor estava chegando com um panfletinho pequenininho, dando para uma moça a oração do perdão. Ah, sim. Foi quando eu comecei até a conversar com o senhor e achei o senhor um ser humano interessantíssimo. Sempre a gente tem a oportunidade de a gente estar conversando na padaria, se encontrar, a gente sempre troca ideia, né, Sr. Dorival? E eu queria saber o seguinte, senhor, e faz muito tempo que o senhor faz esse trabalho de fazer com que as pessoas tenham consciência do perdão, né? Porque o senhor faz um trabalho de levar para as pessoas a oração do perdão, né? E ensina isso. O que isso traz? O senhor explicar para o pessoal, assim, dentro dessa filosofia que o senhor estuda há 45 anos, filosofia oriental, o que isso traz de benefício para o corpo e para a alma da pessoa, o perdão? Bom, todas as pessoas, quando nasce, ele tem os pais, dependendo do que eles professam, a religião que eles têm, orientam os filhos os primórdios do ensinamento da verdade para aquele começo da vida daquela criança. E eu fiz a primeira comunhão, como todas as crianças fez, estudei catecismo. E os primeiros momentos religiosos da minha vida, foi meus pais que me ofereceram para que eu pudesse ter essa condição. Então, passou algum tempo, a vida vai trazendo as dificuldades, você vai crescendo, vai casando, vai enfrentando os problemas do casamento. Eu casei muito jovem, com 18 anos, para querer formar uma família. E os conflitos que surgem nos lares, na vida da gente, em relação à comunicação. Como minha mãe ficou muito tempo internada no hospital desde quando eu era criança, desde os 2 anos de idade, então você perde o perfil da orientação da mãe em relação àquela coisa, aquela manjedora da sua vida que te orienta todos os detalhes da sua vida. Eu tive que aprender essas coisas no cotidiano. Eu senti falta da família e casei muito jovem, né? E trouxe muitas consequências, um casamento sem muita maturidade. Eu acredito, eu tinha maturidade para conquistar as coisas, mas não tinha maturidade para conviver com as pessoas, principalmente com a esposa, né? Então, eu acabei sendo uma pessoa, por muita carência afetiva, acabou também trazendo muitas rugas dentro do casamento, muitas brigas, muitas dificuldades. Ela também teve da família dela os mesmos problemas. E eu vi que o casamento acabou, as empresas faliram, teve muitos problemas, muitas dificuldades, por causa da falta de entendimento, de você não entender
o que Jesus trouxe para essa humanidade. E aí eu fui buscar os valores. Eu já tinha lido a Bíblia, eu tenho uma Bíblia que eu leio sempre, os versículos, desde o Antigo Testamento, o Novo Testamento, e fui vendo as passagens da Bíblia. Eu tenho, não sei versículo nenhum, mas li a Bíblia de começo ao fim, até no Apocalipse, já li muitas vezes. E estudo filosofia de vida, são 700 e poucos livros de filosofia. E foi me trazer o projeto que Jesus trouxe para a humanidade, que a humanidade, às vezes, ele é religioso, mas não cumpre de uma forma integral o que Jesus ensinou. E se você resumir tudo que Jesus veio fazer nesse mundo, que Deus mandou seu próprio Filho para resgatar muitas coisas que nós erramos nessa vida, os pecados é erro de caminho, para poder a gente não tropeçar mais nessa vida, aí eu fui aprender que a oração de perdão era a minha salvação, era perdoar os incidentes que eu criei na minha vida desde criança. Então eu vi que quando você segue o princípio do Cristo, e quando ele falou que eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém chega ao Pai se não chegar por mim, se você não passar por mim, você não vai encontrar a liberdade da sua vida. Aí eu percebi que se você não perdoar os incidentes que você causa pela própria carência afetiva que você tem, e você não agradecer, e você não vai entender o amor nunca, que a oração de perdão que vai amolecendo o coração, e a gratidão vai também transformando o seu coração numa atitude que você percebe que o outro não era culpado, que o culpado eram as suas atitudes, e que ele refletia em você aquilo que você fazia. Então você via no outro um defeito que estava em você mesmo, que refletia no outro. Aí demorou para mim entender que eu via de mal nas pessoas, estava em mim mesmo. E a gente vê nos outros o que a gente tem dentro da gente. A gente não consegue reconhecer aquilo que não está dentro da gente. Aí eu via o mal na esposa, via mal nos filhos, via mal nas pessoas, porque esse mal partia do meu princípio, do que estava dentro de mim. E quando eu fui entendendo isso, eu fui me perdoando, e vendo que realmente eu tinha que ver uma liberdade da minha vida, e se eu não conseguir reconciliar com as pessoas em volta de mim, eu me lembro quando eu fiz uma relação, quantas pessoas eu precisava perdoar, deu mais de 300 pessoas. Aí eu passei 3 anos fazendo oração de perdão, porque quando você tem carência afetiva, se você não sentiu o amor dos pais quando você escolheu eles, estava muita rejeição na intrauterina, aí você fica do lado de cá procurando amor em algumas pessoas que você não sente nos seus pais. E aí eu tinha um amigo, quando ele estava comigo, eu ficava feliz. Quando ele arranjava outro amigo, eu ficava com raiva dele, porque ele me abandonava por causa do outro amigo. Então você tem carência de amor dos pais e joga toda a sua carência em cima de uma pessoa que não tem nada a ver com você, que é uma pessoa, é um amigo, um conhecido, e você compra o amor das pessoas com as suas atitudes. Aí eu vi que eu estava errado completamente nessa vida por não seguir o caminho do Cristo. Quem me ama mesmo só pode ser Deus mesmo. Quem me envolve nos seus braços só pode ser Deus mesmo. E quem pode abrir todos os meus caminhos é esse Deus que está dentro de cada um de nós, esse Cristo que está dentro de nós mesmos, que abre todas essas vertentes da sua felicidade. A felicidade não está longe de você. O amor não está longe de você. A vida está dentro de você. E você tem que conviver com a sua vida, aceitar a sua vida que está dentro de você, agradecer pela essa possibilidade que teve, que a mamãe deu o corpo físico, que é a vestimenta da sua alma, e viver a vida de Deus aqui, amando, agradecendo e perdoando. Quando você entende o perdão e pratica a oração de perdão, que Jesus escreveu 70 vezes 7, e as pessoas falam que 70 vezes 7 é infinito. Acredito que é infinito mesmo, de uma forma genérica. É infinito o perdão. Mas se você não praticar pelo menos 70 vezes 7, 490 oração de perdão, você nunca vai saber se Jesus estava certo ou errado. Aí ele deixou assim, deixou para você cumprir isso, e deixou para você agradecer. Aí eu aprendi a agradecer aos pais muitas vezes, obrigado papai, mamãe, muitas vezes, 10.000 vezes por dia, para entender aquele amor que eu não sentia deles, e comecei a entender através da gratidão. Comecei a perdoar eles o que aconteceu na minha gravidez, para eles que não tinha culpa do erro que eles projetaram, pela situação que eles estavam. Aí eu vi que eu era responsável da minha vida, e eu nasci para trazer felicidade para os pais. Eu não nasci para receber amor dos meus pais. Eu recebi porque eu escolhi para vir, para trazer felicidade, porque eles estavam numa situação difícil. Aí eu nasci na vida deles para trazer felicidade para eles.
E essa felicidade, ajudei, construí um salário, não estudei, mas poder todas as condições que eu podia através do trabalho para dar recursos que eles precisavam, que não tinha nem onde morar direito. Aí a gente vê que a gente vai crescendo espiritualmente. E que a maior moradia que nós temos nessa vida não é nem a casa chique, eu já tive casa de 2.000 metros quadrados, sobrado de 800 metros, casa de praia. A felicidade está dentro de nós mesmos. E a melhor casa que nós temos é o corpo que nós temos. O corpo que a mamãe deu, que o papai deu, que a alma de Deus, o Espírito de Deus, o Cristo, está dentro de si mesmo. Esse Cristo é que faz você viver, faz você amar, faz você perdoar, faz você agradecer. Legal. Sr. Dorival, e pensando nisso aí, a gente vê que o ser humano hoje não, talvez pode ser que vem de muitos anos aí, a gente é muito ingrato, falta um pouco de gratidão na vida do ser humano, de saber enxergar nas pequenas coisas que tem, que a gente sempre acha que está faltando alguma coisa, e as pessoas não vivem essa gratidão, igual o senhor falou de agradecer. A gratidão também abre muita coisa para a vida da gente, né, Sr. Dorival? Se você lê o que foi escrito na parte da Bíblia, né, na parte da religiosidade, no Gênesis, os capítulos do início do Gênesis falam assim, que Deus criou a sua vida à imagem, semelhança e perfeição. Essa vida é eterna, Ele criou a imagem, a semelhança dele. E tem uma segunda criação que assoprou na sua narina para ser vivente. Esse vai virar pó, que é o corpo físico que você está vivendo com ele. Uhum. É a vestimenta que a mamãe deu na gravidez, que é o corpo físico que você tem. Mas você não pode perder a referência da sua alma, do seu espírito, a sua vida, que Deus deu a imagem, semelhança e perfeição. A gente perde a referência da imagem, semelhança e perfeição porque pensa que não é filho de Deus. E ele deixou bem claro, eu criei a minha vida, façamos homem a minha imagem, semelhança e perfeição. E quando falou no plural, não falou no singular. Façamos. Né? Façamos homem, né? Façamos é plural, não é singular. Então aí a sua vida é como se fosse uma própria trindade de Jesus Cristo. É o Pai, o Filho e você. E você entender que você é divindade e que você tem que viver como Deus vive, ou como viveu, ou como oferece para você a vida dele para você viver. Que Deus é o macro da nossa vida e nós somos um micro da nossa vida. Ele é o infinito e nós somos o finito. Mas podemos ser aqui no infinito, podemos ser Deus. Fazer uma oração para a sua cidade prosperar, como o Miguel Lopes, fazer uma oração todos os dias, que Deus abençoe a cidade, as pessoas, todos os segmentos da cidade que faz a cidade prosperar. Isso você está sendo Deus, porque você está soltando uma oração de progresso para a cidade, que você nem está sabendo para onde está indo a oração. Mas Deus sabe que você está fazendo o que Ele quer que você faça. Abençoa a cidade. Deseja para todos paz, saúde, alegria, felicidade e muito progresso para todos. E essa lei é divina, porque você não sabe para quem você está oferecendo. Não tem uma pessoa, estou oferecendo para tal lugar, não. É para todas as pessoas. E quando você senta numa cadeira e perde 5 minutos para fazer uma oração para a sua cidade, todos os benefícios que você deseja para todos, com certeza você é Deus. Sr. Dorival, e a inveja? Onde é que ela encaixa nisso? O senhor está falando uma coisa que a pessoa já tem uma clareza espiritual e tudo, que é a gente poder orar para a nossa cidade, né? Isso é uma coisa para a pessoa fazer. E a pessoa a inveja, onde é que ela entra aí? A inveja é como se fosse assim, uma doença de carência que você tem, que você acha que tem que ter o que o outro tem. Então, todo mundo tem possibilidade de ter as coisas. Então, eu vejo isso na minha vida. Toda vez que tem um amigo meu, eu não tinha carro antigamente, eu andava de ônibus, andei muitas vezes, e depois passei a ter muitos carros, né? Tive muitos carros nessa vida. A gente percebe que Deus te dá tudo o que você precisa na hora que você precisa ter. Não é a hora que você quer. Tem que ser o tempo de Deus para você ter as coisas. E você acha que seu vizinho tem um carro novo, que você acha que tinha que o que ele tem. Você tinha que abençoar para que ele tivesse um carro, e seja feliz com a família dele, que pudesse viajar com segurança com aquele carro lindo que ele comprou. E quando você faz a oração de felicitação para a pessoa que comprou o carro, você deposita a seu favor os carros que vocês vão ter futuramente. Não tem que ter o carro do vizinho. O carro que você vai ter é o que você merece na época que você vai comprar.
Não tem que ser carro dos outros. E você não tem que ficar preocupado se o outro tem, se você não tem. Você tem o que você merece nesse momento. Agradeça esse momento. Mas vai chegar uma hora que você vai ter tudo aquilo que não tinha. Nessa hora que você tem que repetir. Deus é maravilhoso. Eu não pude ter em tal época, mas depois Ele me deu, como as esfirras das minhas filhas, 75 esfirras que não podia comer quando eu tinha 10 anos. Demorou 20 anos para mim comprar as esfirras para ela, que já tinha condições de comprar. E não faltava nada. E tinha casa de 2.000 metros quadrados, está tudo bem. Mas eu não tive nem escola. Eu fiquei no primeiro ano, repeti o primeiro, repeti o terceiro. Minha faculdade foi o primário. Que minha mãe estava no hospital, ninguém me ensinava, tive que só aprender por conta. A gente vê que a sabedoria está dentro de nós, o amor de Deus está dentro de nós, Deus sempre está nos acompanhando com o anjo da guarda. Aqui nós temos uma proteção São Miguel Arcanjo, que é um poderoso orientador da humanidade, né, e defensor da humanidade. Então, a gente tem que ter esse costume de acreditar que Deus está presente todos os segundos da nossa vida e não nos abandona em nenhum segundo. Ele está presente todos os dias. Aí muitas pessoas fazem a pergunta para mim assim: Senhor Dorival, o senhor fala muitas coisas de Deus, e por que as pessoas estão lá no Hospital do Câncer? Isso. Por que existe a doença? Por que a doença existe? A doença é um fruto de harmonia, de ódio que você grava de alguma coisa, e que o ódio vira um tumor de câncer para poder exterminar a sua vida. Então, qual que seria o antídoto para você acabar com o câncer? Bom, o câncer é falta de perdão para algum ponto. Mas eu vejo que os maiores problemas de perdão, de câncer que surgem nas pessoas, principalmente pedra de vesícula, pedra de rins, veia entupida, é sentimento acumulado de insatisfação dentro de si mesmo. Então, às vezes, isso vem desde a gravidez da mãe. Por isso que a gente fala sempre da gravidez, porque a gravidez é o processo mais importante da vida de um filho. É quando ele escolhe aqueles pais para nascer por afinidade, que ele escolhe do mundo espiritual, e ele quer viver com aquela família para trazer o amor dele para aquela família. E se os pais não sabem receber aquele filho, vai distorcer no subconsciente daquela criança, os 9 meses, é o subconsciente da pessoa. E os 5% é o que nós estamos pensando aqui agora. E aqueles 5% ficar gravados negativo dentro. E se o filho não tiver uma certa preparação espiritual para não superar aquela passagem da vida do mundo espiritual para o mundo fenomênico, ele traz as pedras na mão contra os pais, traz raiva dos pais, não aceita a orientação dos pais, vira delinquente com raiva, ódio dos pais, e acaba gerando uma doença para você ter que perdoar os seus pais, porque os seus pais não têm culpa da sua escolha. Quem escolheu foi você. Você é dono da sua vida. E os seus pais receberam sua vida. Você tem que agradecer, porque se ele não recebe sua vida, você estava abortado. Eu mesmo trabalho sobre a área de aborto, 30 anos fazendo palestras sobre as consequências dos abortos praticados. Eu já vi o senhor também falar sobre oração do aborto, pessoal dando para as pessoas que já cometeu esse tipo de problema, né? Isso é a coisa mais grave que tem na vida de um ser humano, é você ceifar uma vida que não é sua. Que você mexe na lei espiritual e mata uma pessoa. Você vai criar uma dívida com Deus. Porque a vida é de Deus. Deus criou todas as vidas. Você corta uma vida que era para nascer, você vai ter um problema financeiro, separação com a sua esposa, as brigas por causa do aborto, vai ter delinquência dos filhos, vai ter um monte de consequência, porque Deus não cobra, mas a sua consciência fica cobrando. Por que matei? Por que matei? Fica cutucando dentro de você, dentro da sua mente, o que você fez. Aí você, enquanto você não resolver isso, como eu tive que resolver o problema de um filho que eu matei com 4 meses e meio, com uma briga de casamento, e eu dei o dinheiro para matar o filho, e quando eu estava com 35, 33 anos, eu pensava que ia morrer, foi quando eu despertei sobre esse filho que eu matei. Ele estava 4 meses, sua esposa estava 4 meses grávida. E aí ela queria tirar um filho, porque eu tinha traído ela com os problemas do casamento. E eu falei, deixa o filho, às vezes vai ser o homem que a gente quer a vida inteira, queria um menino. Aí matou o menino. E nasceu 3 filhos, eu tive 3 filhas até os 50 anos. As filhas já estão com 50 anos, a minha menina. E quando eu despertei sobre o Rodrigo, que eu chorei muito quando eu falava, você, todas essas dívidas que você tem, de dívida de empresa, todas essas consequências que você tem de separação de casamento, de brigaiada de casamento com a esposa, é porque você matou uma criança, assassinou uma criança. E aquilo, quando me falou para mim, assassinou uma criança, eu estava com 33 anos, eu voltei aos 20 anos de idade e falei, nossa, eu matei meu filho, assassinei meu filho.
caiu a consciência. Na época não tinha essa consciência. Eu achava que matou, acabou. Não tinha vida, mas tinha vida, que eu estava ceifando uma vida que era para nascer, que era meu próprio filho. Aí chorei 10 horas quando eu soube dessa resposta. Foi 10 horas de choro por causa daquela criança. Aí que eu fui perceber que ele tinha morrido, não tinha nome, não tinha sobrenome, não tinha nenhuma referência. Aí foi que eu fui entender que todo espírito precisa ter uma identidade. Aí comecei a trabalhar, estudar, para começar a trabalhar as palestras sobre os abortos. Aí comecei a dar nome para as crianças. Aí muitas pessoas perguntavam, mas foi pílula do dia seguinte, mas se o espírito estava presente, você matou o espírito que não pôde nascer. Ele não tem como voltar para o mundo espiritual enquanto você não reconhecer aqui para o mundo fenomênico. Então, se é uma pílula do dia seguinte, você tem compromisso com a alma dessa criança. Então, vamos reconhecer essa criança. Não sabe o sexo, não sabe nada, eu dou nome para bissexos, o sobrenome do seu pai, a pessoa que esteve com você, se você lembra, e aí você faz oração para essa criança, faz oração para Deus, que você não tinha noção que o filho não era seu. E as consequências, igual o senhor falou, né? O senhor sofreu na pele Toda da consciência, pessoa, né, que fez fez aborto tem dívidas, separação de casamento, filhos delinquentes com droga e muitas coisas. Porque os filhos vivos é influenciado pelos filhos que foram mortos. Como eles não têm nome no voto para o mundo espiritual, ele encosta nos filhos vivos e leva os filhos para a droga. Aí o filho do coxo põe a droga na boca, principalmente cocaína, aí entorpece o corpo, aí o filho que sentiu a dor do aborto no mundo espiritual encosta no filho, aquela coisinha branca, tipo um açúcar branco, sente que entorpeceu o corpo, não sente dor mais, aí vai fazer o filho buscar droga a vida inteira, para poder assediar, para liberar a dor do irmão abortado no mundo espiritual. Aí até aparecer alguém que orientar, que tem que dar nome para aquela criança, para não influenciar o filho vivo, aí demora até fazer muitas orações, para desestabilizar a influência daquele filho. Mas já orientei muitas mães que entenderam isso e desinfluenciou os filhos que estavam sendo envolvidos com a droga, porque o filho que sofreu o aborto encostava no filho vivo. E aí a pozinho fazia a dor parar, porque a cocaína para a dor mesmo. Você vê que esses bandidos tiram e não sentem dor nenhuma, por causa que o corpo fica entorpecido por causa da droga. Então, a gente tem que ter noção que tem as causas e os efeitos. Os efeitos são o que a gente vê aí. As leis de causa e efeito, né? Ação e reação. Uhum. Então, você tem que lembrar que todos os efeitos têm uma causa que antecede os efeitos. Aí você vai no médico, vai procurar saber como está o seu problema de saúde, o seu problema dos seus filhos, mas esquece as causas. E as causas são espirituais. E segundo a filosofia que o senhor estuda há 45 anos, filosofia oriental, eu sou fã do povo oriental também, eu acho um povo educado. Jesus Cristo foi do Oriente. O Buda foi do Oriente. Uhum. Todos os grandes espiritualistas, Gandhi foi do Oriente. Segundo essa filosofia, Sr. Dorival, o que é a felicidade? Você que está em casa ouvindo isso hoje, essa pergunta sobre a felicidade é muito simples. Vocês que estão aí em casa agora, fecha os olhos um segundinho só, fecha os olhos. Vê se vocês estão enxergando alguma coisa com o olho fechado. Se vocês não estão vendo nada, agora abre os olhos. Vê se tem alguma coisa colorida que você está enxergando. Vê se os seus olhos estão vendo as coisas que você não via. A felicidade é você enxergar as coisas que Deus fez, com a beleza dos seus olhos, o reconhecimento dos seus olhos. Os olhos podem reconhecer as coisas mais belas desse mundo e pode comer 3 pratos de comida por causa da gula, que acha que está passando fome, e o corpo dele não cabe 10 pratos de comida, mas os olhos dele também compram de forma errada a visão do prato. Então você tem que olhar com os olhos de Deus. Quando você olha com os olhos de Deus, você olha com a medida certa, os momentos certos, na hora certa. Não tem nada que aflige você ver o bem com os olhos. A gente enxerga as coisas com os olhos. E os olhos que faz a gente ver a perfeição das pessoas. Então, quando você vê seu vizinho, agradece a ele que ele está vivo do seu lado. Tem gente que não gosta nem dos vizinhos, só de olhar para ele, não gosta de ver ele. Mas às vezes você está vendo nele o que está dentro de você. Não é ele que é realmente a pessoa errada, é você que não consegue ter identidade com ele. Mas vai lá, dá um abraço no seu vizinho,
ou faz uma oração de felicidade para o seu vizinho, aí você vê que a felicidade está dentro de você. E tudo que você faz em prol das pessoas está em volta de você, sem você falar nada, ela manifesta em você e manifesta nas pessoas. E quando vai chegar uma hora, aquele vizinho que você não gostava, você vai ver que ele vai chegar com você, vai agradecer você e que gosta de você. Mas quem tem que corrigir isso é na nossa falha mental de enxergar as coisas erradas. Quando você corrige a falha na sua mente, nos olhos que você enxerga as coisas, aí as coisas transforma. Aí é a transformação do seu programa, metamorfose. É transformar um vizinho que não era bom por um vizinho mais querido que você gosta dele. É o seu coração e a sua mente e os seus olhos que vai enxergar isso. Quando enxerga com os olhos de Deus, tudo é perfeito. Quando você sente o que sente Deus, tudo é perfeito. Quando você vive o que Deus vive, tudo é perfeito. Então a morada do seu coração é a mais perfeição que tem aqui na Terra, é a morada do seu corpo com o seu sentimento que está dentro de você mesmo. Perfeito. Sr. Dorival, o senhor falou um negócio no início que a gente vê que é fato mesmo, que a gente projeta no outro que está dentro de nós. A gente só reconhece o que está dentro da gente. É Se você acha que a pessoa é um demônio, é porque você é o demônio. Não é a pessoa, está só mostrando que você é. Aí você fecha os olhos e fala, vou fazer uma oração para ele, não posso ver ele como Deus. Quando você abre o olho, ele está perfeito, porque percebe que o demônio era você mesmo. Se a gente entendesse isso, né, se essas pessoas entendessem mais tivesse esse entendimento, talvez poderia ser mais fácil fazer esse exercício de tá revertendo o sentimento, né, para poder tá lidando melhor com as outras pessoas, né? Todas as pessoas que a gente vê são professores da nossa vida, para a evolução das nossas almas. Então, eu já tive um amigo que ele trabalhava na usina, não vou falar o nome dele, ele é caminhoneiro de Puxacana, na usina Colorado. E ele sempre contava comigo, ele sabe que eu estudo filosofia, já levei ele para ouvir algumas palestras, e ele falava assim, os donos da minha empresa é rico, é bilionário, tem carro de luxo, tem isso, os feitores, os que tomam conta da empresa, eles são assim, porque não falta nada, e a gente é só caminhoneiro e tal. Falei, olha, você deve fazer oração para a sua empresa, para prosperar a Colorado, os donos da sua empresa. E também todos os feitores que tem, que toma conta, que dirige vocês, foi escolhido porque tem que ter uma pessoa, feitores, para tomar conta dos funcionários. E você tem que cumprir aquilo que vocês assinam no contrato de trabalho, que vocês estão ali para trabalhar e ser felizes e agradecer por que vocês têm. Mas ele não gosta, eu xingo lá o feitor, xingo os donos da empresa, eu estou pobre, eles estão ricos. Olha, tem gente que gostaria de estar no lugar seu, com o salário que você tem, trabalhando de caminhoneiro, que tem plano de saúde, tem cesta básica e não pode trabalhar, e tem pessoas como você que está tomando espaço de pessoas que gostariam de estar trabalhando. Então, se você não agradecer, amanhã você vai chorar por causa disso. Aí chegou no final do ano, isso foi em outubro, a empresa mandou eles embora. Aí ele foi na minha casa chorando, perdi o chão da minha vida. Eu ganhava tanto, agora não tem mais emprego. Então, eu falei para você o tempo todo fazer oração de gratidão aos donos da empresa, aos feitores da empresa, aos gerentes da empresa, porque você está trabalhando, tem que ter muita gratidão, que está sustentando sua família, socialmente seus filhos. Todo o dinheiro que você tem, a empresa que está oferecendo para você, com muito ou pouco, está conduzindo sua família com esses valores. Mas se você não tem gratidão por essas coisas, com certeza os recursos que você vai ter vai ser mínimos, mais inferior do que você tem aqui na empresa. Aí mandaram embora. Aí chorou, mas chorou. Falei, olha, em abril vai ter novamente a safra, talvez você é caminhoneiro, a empresa vai te contratar de novo, você vai agora receber o salário de desemprego, quem sabe quando terminar esses 4 meses, eles contratam você de novo, mas como contratante sem ser da empresa, né? Ele era 10 anos funcionário. Aí ele começou a agradecer, rezar para a empresa. Aí quando chegou em abril, ele foi contratado para ser terceirizado. Aí quando ele agradecendo, quando chegou em dezembro, a empresa oficializou de novo ele registrado na empresa de novo. Mas aprendeu a agradecer depois do sofrimento de ficar falando mal da empresa.
Porque tem gente que gostaria de trabalhar. Sim. E não pode porque você toma o lugar deles. Então, é injusto que você não merece estar numa empresa e tira o direito de quem merece. É verdade. Você tem que saber sempre disso. Quando você tem qualquer coisa na sua vida que te facilite a vida, agradeça. Porque tem gente que gostaria de estar no seu lugar. Perfeito. Sr. Dorival, o senhor gosta muito de filosofia e estuda filosofia. O senhor fez eu lembrar aqui de Platão. Platão fala que o amor platônico, né, o eros, é a busca daquilo que faz falta para o ser humano. E ele fala que o ser humano busca aquilo porque não tem. E quando tem, não tem o desejo de amar aquilo mais. Então, para Platão, o amor é o desejo, e quando a gente conquista o que desejava, a gente não ama mais. Aí a gente já vai amar outra coisa e buscar. O ser humano carrega isso na alma, de sempre buscar algo e conquista, é como se fosse um saco sem fundo. O senhor acha que isso se deve ao quê? A um mau trabalho espiritual, ou isso é da natureza humana nossa mesmo? Bom, isso aí um dia eu estava num seminário espiritual de filosofia. E tinha, acho que, 1.500 pessoas ou 1.300 pessoas. E eu estava trabalhando na coordenação, acho que 150 trabalhavam para trabalhar para o seminarista, de 4, 5 dias de seminário. E chegou uma pessoa, estava chegando as caravanas do Brasil inteiro, e chegou uma pessoa e falou assim: o que é isso aqui? É uma filosofia de vida, de gratidão a Deus, aos antepassados, aos pais. Meus pais, eu tenho 2 diplomas de engenheiro, disso e daquilo, cheio de anel no dedo de aprimoramento de estudo. E que eu faço com meus pais o que eles querem, que eu sou filho único. E eu piso na cabeça dos meus pais, da minha mãe, eles tiram de tapete quando eu chego em casa, que eles fazem tudo o que eu mando. Aí eu fiquei ouvindo aquilo, falei, meu Deus. Que idade tinha esse ser humano aí? Uns 28 anos. Tinha 3 diplomas de aprimoramento de estudos. Aí eu falei assim: você, quando voltar para sua casa, depois de 4 dias, você vai estar aqui no seminário 4 dias, você tem coragem de pegar 2 cadeiras e botar de frente com você, e a cadeira que você vai ficar de frente das 2 cadeiras, e pedir para os seus pais abrir os olhos para você enxergar, ver o que tem dentro dos olhos deles? Isso aí eu faço com a maior facilidade, que quem manda em casa sou eu. Quem manda ela, tudo quem faz lá, eles fazem tudo que eu mando dentro de casa. Aí eu falei, tá bom. Então aí passou um tempo, faz 6 meses ele chegou, me abraçando. Falei, mas quem que é essa pessoa? Estava lá na academia também de treinamento. Falei, achei Deus. Puxa, mas foi tão fácil assim, eu estou procurando faz tempo e não acho. Como você achou tão rápido? Mas eu achei Deus mesmo. E como foi? O senhor falou para mim, quando chegasse em casa, que eu tinha quase de botar 2 cadeiras para meus pais sentar em frente, e eu sentar de frente deles e abrir os olhos dele para me enxergar dentro dos olhos dele? Foi, mas é porque eu não aguentava mais sua ignorância de ser diplomado e achar que seus pais é serviçal o seu. Uhum. Mas eu fiz isso. E quando eu abri os olhos dos meus pais, eu vi 2 corações pulsando. E caí chorando copiosamente que Deus estava ali na minha frente. E eu não tinha percebido. Deus é nossos pais, é o Deus da vida da gente, que faz o papel de Deus que a gente não percebe. Que legal. Aí eu chorei com ele. Eu lembrei, puxa, só pode ser, nunca vi Deus, mas meus pais são os deuses que eu conheço nessa vida. Minha mãe é uma deusa, meu pai é um Deus. Os pais é uma bênção na vida da gente, Isso, né, Sr. Dorival? É isso aí. Sr. Dorival, eu quero agradecer o senhor pela presença, viu? É um prazer imenso estar aqui hoje. Dizer para o senhor que é sempre uma satisfação a gente sentar, conversar, a gente tem sempre... Deus proporciona a oportunidade da gente estar sempre se encontrando na padaria, né? Sempre. E ali o tempo passa, a gente conversa e fala. Bastante, O senhor queria falar sobre mais algum assunto, Sr. Dorival? Eu queria lembrar as pessoas, quando tiver alguma dificuldade nessa vida, lembra que Jesus disse: o reino de Deus é semelhante ao coração de umas crianças. E aquele que não tiver espírito de criança não pode entrar no reino dos céus. E o reino de Deus está dentro de nós.
O céu está dentro de nós. Entra no seu quarto, conversa com Deus, pergunta para Ele o que você precisa fazer para ser Ele, para viver a imagem e semelhança dele que fez a sua vida. E espera a resposta de Deus. Como as crianças que uma vez orientei em Uberlândia, foram fazer uma pesquisa religiosa sobre as religiões de Uberlândia e caiu exatamente na filosofia onde eu estava. Eu estava em Uberlândia já fazia poucos meses, tinha mudado de São Paulo para Uberlândia. E aí eu fui para Uberlândia e estava na regional, e essas crianças chegou, uma menina de 11, uma de 9 e uma de 7. Para vocês entenderem esse finalzinho dessa nossa entrevista aqui. Aí, na Seitonue, na parte da filosofia, o sol representa o espírito da mulher, que é o amor, o marido representa a lua, que é o provedor, e as estrelas representam a geração futura. E quando eu falei isso para a menina, estava essa representação desse símbolo, esses astros que estão no universo, ela chorou muito, mas chorou, não parava de chorar. As 3 meninas só choravam, e eu falei, gente, eu não vou conseguir orientar uma criança que é muito pura de coração, é muito difícil. Eu disse que a mãe dela é o sol na casa dela, que o marido é a lua na casa dela, e que elas são as estrelinhas na casa dela, está no universo o casamento. Aí, quando ela parou de chorar, depois de tomar água com açúcar, muitas vezes, para acudir lá, pedir para acudir as meninas, ela olhou para mim e falou assim, o que o senhor disse aqui é muito lindo, mas não é o que a gente vive lá em casa. Meu pai bate na minha mãe todos os dias. Eu tenho 5 irmãozinhos, e sai sangue dela, bate nos meus irmãozinhos, tem que chamar a polícia todo dia para tirar meu pai de cima da minha mãe, de tanto sofrimento, tanto que ela bate nos meus pais, que bate no meu pai, que bate, é um sofrimento, bate na minha mãe, de tanto sangue em casa, toda hora tem que correr para chamar a polícia. Mas o que o senhor disse aqui é muito lindo aqui, mas não é onde eu vivo lá em casa. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, como pode orientar uma criança, coração sensível de uma criança? Como que eu vou falar que a mãe dela era um sol, que o pai dela é a lua e que os filhos, eles eram uma estrelinha? Aí eu fiquei pensando, veio na minha mente assim, fala para essas crianças que o reino de Deus pertence a elas. Coração sensível, coração transparente, coração puro. E que se ela chegar em casa, fecha a porta do quarto dela, pega os irmãozinhos, põe tudo em posição de oração e fala com Deus o que ela deseja. O que elas falarem, Deus vai concretizar na vida delas. Aí eu sei que elas, depois fiquei sabendo que elas entraram no quarto, fizeram em posição de oração, e falou, aquele homem diz que se a gente conversasse com o Senhor o que a gente deseja, o Senhor realiza. Porque meu pai bate na minha mãe, meu pai é bêbado, meu pai faz isso, faz aquilo, e muito sofrimento de tanta briga que tem dentro de casa. Aquele que não tivesse mais briga dentro de casa, não queria que meu pai mais bebesse, que minha mãe não mais ficasse brigando com meu pai. E quando eu estava falando assim, os irmãozinhos em posição de oração, e ela falou assim, se ele diz que o Senhor realiza o meu desejo é isso, quero paz aqui na minha família, na minha casa. E aí escutou um barulho na cozinha. E aí quando elas ficaram correndo, pensando que o pai estava batendo na mãe de novo, a surpresa, o pai estava beijando a mãe naquele dia pela primeira vez. Um pensamento daquela criança, eu quero que minha casa esteja em paz. Deus realiza na hora, quando é puro, o pedido realiza no instante. Aí passou um tempo, eu ia na regional em Uberlândia, sempre vinha essas 3 meninas querendo falar comigo. E aí um dia, depois de muito tempo, eu consegui estar lá na Uberlândia, eles não aguentavam mais atender as meninas na porta, era 50 metros para atender lá no portão. Aí as meninas encontraram comigo e vieram correndo, chorando de novo, me abraçando, chorando. Eu falei, mas vocês vieram aqui só choraram, e agora vocês vieram chorando de novo, como que é isso, gente? Mas eu estou chorando, nós estamos chorando de alegria. Mas por quê? Porque a gente ganhou o primeiro lugar de pesquisa religiosa na prefeitura de Uberlândia. É mesmo? Qual foi a religião que vocês foram? Aqui. Aqui vocês só choraram. Mas a gente chegou, só não mandou ficar em posição de oração, que o reino de Deus era semelhante a nossos corações de criança. E a gente fez o pedido
meu pai trabalha na prefeitura, minha mãe trabalha na prefeitura, meu pai comprou uma casa nova, uma verdadeira felicidade lá em casa. Aí eu que chorei. Chora. Seu Dorival, pedir a Deus com o coração puro, não tem Deus que não ouve, né? Ninguém entra no reino do céu se não tiver coração de criança. A pureza de uma criança. E os pais que batem na família, batem nos filhos, batem na esposa. Isso é uma realidade. É uma realidade que hoje nós vemos por falta desse entendimento. Né? Pedir a Deus para dar sabedoria para esse povo, né? Isso. E o amor está dentro do coração das pessoas. Né? É verdade. Sr. Dorival, muito obrigado pela presença do senhor. Que eu tempo que valioso aqui. Muito bom ouvir isso. Muito a obrigado, gente vê que cada dia que passa, conversa com um outro que tem esses testemunhos de vida, a gente vê que a oração, ela funciona, né? É uma coisa que acontece, se a gente tiver fé e o coração, igual você falou, um coração de criança. Quando na Bíblia fala que a gente tem que ter um coração de criança para herdar o reino do céu, é a pureza, né? Não pode ser a idade que for, tem que mas ter você tem coração de pureza dentro da alma da sua, uma alma pura, transparente, cristalina. Igual o Chico Xavier, que era uma alma bem transparente, assim, muito amoroso, muito caridoso, né? Então, tem muitos personagens que viveram essa história, né? E eu posso deixar para vocês só uma coisa. Nunca perca a referência que todos nós somos filhos de Deus, a imagem e semelhança do Criador. E viva essa vida como filho de Deus aqui onde você vive, em Miguelópolis, eu moro em Guaíra, as pessoas de todos os lugares. Não perca a reverência de ser amoroso, ser reverente com as pessoas, que todos são filhos de Deus como nós somos. Enxergar eles dessa maneira. Quando o mundo enxergar que a mulher for o sol, que reza para o marido ser feliz no trabalho, que ele é a lua, que é o provedor, que os filhos são as futuras gerações e abençoa os filhos nas escolas, os professores, que os alunos que estão junto, aí o mundo se torna um paraíso. É isso aí. Gente, muito obrigado por estar conosco até agora. Obrigado mais uma vez, Sr. Dorival. Obrigado, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar o joinha, e eu tenho certeza que esse conteúdo foi relevante para você, que você possa compartilhar com seus amigos também, tá bom? E que Deus possa abençoar cada um de vocês, e até a próxima Metamorfose. Até mais, pessoal!